Minha Vida de Adotivo, de Alexandre Lucchesi. É estranho deixar este caderno aqui, exposto em uma banca improvisada de algum evento sobre adoção, ou guardado em alguma gaveta, esperando que você o descubra pela internet ou por indicação de um amigo. Quando tudo começou, eu não pensava em falar sobre mim, pelo menos não tão cedo. Sou filho adotivo e, em algum momento da minha vida, percebi que não sabia lidar muito bem com isso. Comecei a procurar informações a respeito. Conversei com muita gente, entrevistei outros adotivos. Sou jornalista, então ninguém estranha quando peço para alguém responder minhas perguntas. Eram papos que pareciam um encontro entre irmãos. De repente, resolvi lançar essas entrevistas em pequenos livros artesanais, e assim nasceu Vida de Adotivo, uma série de zines, ou seja, uma coleção de livros artesanais que eu mesmo edito e imprimo em casa. Cada vida de adotivo contém um relato de um filho por adoção, contando sua história e avaliando como o fato de ter sido adotado influenciou e influencia sua vida. Logo depois que falei publicamente sobre esses livros pela primeira vez, alguém me abordou para perguntar quando eu escreveria minha própria história. E desde então, a pergunta não parou de se repetir. Eu mesmo fiquei me perguntando sobre isso. Dias antes dos zines serem lançados, um jornal me convidou para falar sobre o projeto. Na seção de fotos para a matéria, tapei um dos olhos com os livros, deixando só metade do rosto à vista. Foi a imagem escolhida para a reportagem. Ficou bacana, mas também me fez questionar: afinal, estou enxergando o mundo através desses relatos ou me escondendo atrás deles? Nem uma coisa nem outra. Ou melhor, um pouco das duas coisas. Ou melhor ainda, muito das duas coisas. Naquele momento, as duas alternativas eram bem verdadeiras. Sendo eu igualmente adotivo, seria natural que também falasse da minha experiência ao tratar do tema. Minha história é a história com a qual estou mais envolvido, e envolvimento é uma das chaves principais para escrever algo intenso e original. É importante ver o mundo pelos olhos dos outros, como faço em Vida de Adotivo, mas isso não exclui necessariamente um depoimento próprio. O leitor, no entanto, também precisa concordar que uma história por si só não vale muito. Uma história vale na medida em que é possível enxergar o mundo através dela. Vale na medida em que o leitor consegue transcendê-la, despojá-la de tudo que é particular e reconhecer naquelas linhas parte de sua própria experiência. Narrar aqui meus passos apenas por vaidade ou para atender alguns curiosos seria estéril. Minha história de vida também não tem nada de espetacular. Sob determinados aspectos, pode inclusive parecer bem desinteressante. Não posso ser considerado um exemplo de superação. Longe disso, meu caminho não foi pontuado por desafios que tornam atrativo um filme de ação ou drama. Fui adotado quando bebê por uma família que me queria muito. Não sofri preconceitos. Cresci como mais uma criança branca em um meio social branco de uma cidade do interior. Me tornei um adulto com o privilégio de errar na vida. Se, por hipótese, eu for inteiramente roubado, apostar todas as minhas fichas em um projeto furado ou afundar em um vício, não terei que morar na rua. Se qualquer desastre assim ou parecido ocorrer, com certeza haverá o teto de um familiar próximo para me amparar, provavelmente até com ar-condicionado. As coisas mudam um pouco se eu disser que, mesmo com toda essa estrutura material de afeto, eu não conseguia fazer minha vida avançar na direção que desejava. Era como um veleiro que tem todo o vento a favor, mas não navega. Ou pior, emborca e ameaça afundar. Hoje ainda é difícil, mas ao menos me dou conta quando estou me afogando por conta própria. Com quase 30 anos, eu tinha um diploma de jornalismo carimbado por uma universidade reconhecida. Havia lido alguns livros, viajado por alguns lugares. Não era culturalmente diferente da maioria dos meus ex-colegas de curso, que trabalhavam em redações e assessorias de imprensa. No entanto, eu trabalhava como vendedor em uma pequena loja. Jamais ganhava mais que um salário mínimo e não conseguia me bancar longe da casa dos meus pais.
E não adianta alguém me dizer que tudo bem, que é a crise, que os jornais sofreram um baque forte com a internet, que morar na casa dos pais é uma escolha para muitos adultos. A questão é que eu jamais havia sequer tentado participar de uma seleção para um trabalho que exigisse formação superior. E a carreira de sucesso de meus ex-colegas denunciava que, por mais que o mar parecesse lotado, havia ainda muitos recantos do oceano para velejar, para seguir na metáfora dos veleiros. Eu simplesmente achava que aquele mundo não era para mim. Por quê? Não fazia a mínima ideia. Eu queria dar orgulho para os meus pais, queria ter dinheiro para comprar livros e um skate. Queria encontrar minha namorada no final do dia e contar histórias incríveis de pessoas que conheci e problemas que consegui resolver de maneira inventiva e corajosa. Mas tudo era tédio e repetição. Minha família e minha namorada eram pessoas que não desistiam de mim. Eles já velejavam e acreditavam que eu também podia. Olhavam para mim como quem dissesse: "E aí, quando você vai levantar daí e se juntar a nós?" De certa forma, essa mistura de confiança e afeto me salvou do afogamento. Um dia me meti em um consultório de psicanálise. Quando eu era adolescente, comprei um álbum com imagens de filmes do Woody Allen. Eu jamais havia assistido a qualquer filme dele, mas aquela figura tinha um olhar transtornado que me capturava. Era o olhar de alguém assustado por desejos e memórias. Assombrações que pareciam prestes a romper aquelas grossas lentes de óculos e invadir a realidade. Mas era também alguém que sobrevivia. Sobrevivia e fazia filmes. E algumas pessoas até riam com esses filmes. Mais tarde, denúncias de abuso sexual levantaram a hipótese de que as assombrações do cineasta ganhavam vida além de seu mundo interno. E lamentavelmente machucaram gente de carne e osso aqui fora. No entanto, saber que ele conseguia ser brilhante em pelo menos alguns momentos, transformando em filmes parte das angústias que guardava dentro de si, era um alento, quase uma promessa de que as coisas poderiam ser diferentes. Assistindo a alguns desses filmes, percebi que a psicanálise era uma ferramenta poderosa nesse processo de transformação. Mas eu achava que não era para mim. Um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, com parentes por conhecer e vindo do interior. Psicoterapia me parecia mais acessível. Minha irmã mais velha era psicoterapeuta e já havia indicado terapeutas para minhas outras irmãs. Isso tornava a técnica familiar. Ela, provavelmente, também já estava em formação analítica naquela época, mas eu só fui me dar conta disso mais tarde. Sem ter como pagar um tratamento, descobri que podia fazer a terapia por um preço mais acessível em um centro de estudantes de psicologia, como definiu um amigo que me indicou o tal endereço. Pela descrição, imaginei que encontraria um misto de hospital psiquiátrico com república de universitários. Um monte de gente suada, insone, esperando há dias por uma horinha de atenção dos profissionais. E muitos jovens de jaleco branco levando os primeiros da fila para conversar embaixo de uma árvore, já que os consultórios estariam lotados ou passando por alguma reforma. Mas, na verdade, era uma instituição organizada, baseada em um endereço nobre e com boa tradição em formar psicanalistas. Só me dei conta disso quando vi um divã ao entrar no consultório. Depois de algumas sessões conversando frente a frente com a terapeuta, tomei coragem para experimentar o divã e permaneço nele até hoje. Já em processo de psicanálise, depois de alguns meses de resistência, contei que era filho adotivo. Disse também que não considerava isso relevante e que não queria ficar falando sobre o tema. Permaneço nele também até hoje. Conta essa história toda de Woody Allen, recusa inicial de buscar o tratamento que me interessava e meses sem falar sobre adoção para ilustrar como podem ser tortos os caminhos para buscar ajuda. Procurei por apoio especializado, pois sentia dor e percebia que uma vida mais exuberante, rica em afetos e experiências era possível. Mas eu me sentia afogado em um mar de tédio e autodestruição. Não busquei tratamento por ser adotivo, pelo menos não conscientemente. Eu nem sabia que isso poderia ser um assunto, que algo de importante e transformador pudesse brotar ao falar do tema.
E também só encarei a psicanálise ou psicoterapia como possibilidades por ter sido exposto ao mundo do cinema e ter uma irmã que já frequentava o ambiente da psicologia. Se não tivesse esses exemplos, demoraria muito tempo ou talvez jamais me aproximasse de um tratamento. É assim com muita gente. A maior parte dos adotivos com os quais converso busca ajuda por outros motivos, não pela adoção em si, apesar de mais tarde darem algum protagonismo ao assunto. É importante e corajoso buscar ajuda. Terapia, análise, hipnose, espiritismo, religião, toda ajuda é bem-vinda. E é possível tentar tudo ao mesmo tempo. No entanto, é melhor dar prioridade para tratamentos que têm alguma tradição consolidada na academia ou na ciência. A vida é curta demais para se desprezar justamente os auxílios mais confiáveis. Como dei a entender mais acima, falar sobre adoção foi algo importante e transformador, mas eu ignorava completamente esse potencial. Se não tivesse uma profissional sensível e preparada para me atender, talvez seguisse ignorando a importância do tema até hoje.